Sempre alerta, bons ventos! Sejam muito bem-vindos ao Dicas a Bordo de número 41. Nós vamos iniciar aqui uma apresentação, uma série de vídeos sobre as funções da patrulha ou na patrulha quando ela embarca. Então, nós vamos iniciar aqui com um comparativo. Quais são as funções na patrulha da modalidade básica, que é aquela prevista no POR, que é aquela prevista no nosso manual de pistas e trilha. Nós vamos tratar especificamente dos encargos de patrulha no campo, aqui chamado de cargos de patrulha no campo, ok? E a regra também do monitor e submonitor no pistas e trilha. Você não encontra especificamente aqui a função do submonitor. Nós encontramos que, para auxiliá-lo em suas atribuições, o monitor, em comum acordo com a patrulha, designa um submonitor, que também pode ser eleito pela patrulha. E de igual forma, a regra 073 do nosso princípio de organizações e regras, o POR, fala sobre monitor-monitora, submonitor-submonitora, capítulo 9, trata sobre o ramo escoteiro, na página 52, também traz isso, que o submonitor, ele apoia, auxilia o monitor em suas tarefas. Então nós entendemos a partir disso que, além de substituí-lo em sua ausência, o submonitor tem as mesmas funções, os mesmos encargos e responsabilidades do monitor. E nós vamos comparar esses cargos de patrulha da modalidade básica no campo. Por quê? Porque nós vamos usar os cargos da patrulha da modalidade do mar quando ela estiver embarcada, que está na página 239 do mesmo manual, pistas e trilhas, ok? Então nós vamos tentar mostrar o que uma diz, o que a outra diz, e aí, então nós queremos colocar uma pitadinha de tempero nesse vídeo. Espera só um minuto. Mas não se esqueça que este vídeo é um vídeo feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! Senhores, para podermos falar sobre as funções na patrulha embarcada, nós vamos iniciar com as funções, os cargos da patrulha em campo. Então, as funções na patrulha da modalidade básica em campo, elas prevêem as funções do monitor, submonitor, intendente, almoxarife, cozinheiro, auxiliar de cozinha, sanitarista, aguadeiro, enfermeiro e outros. Então, lá no nosso guia da aventura escoteira, como eu já mencionei anteriormente, a partir da página 173, você vai encontrar especificamente quais são as funções de cada um deles. Mas veja, está muito bem organizado. Nós temos o monitor, que, via de regra, é o jovem que coordena, lidera, mantém o espírito escoteiro dentro da patrulha, a coesão dentro da patrulha, ele é responsável pela coesão, tradição, histórias da patrulha. Então está muito bem explicado. O submonitor, como nós vimos, ele é o auxiliar do monitor, ele o substitui em sua ausência. Portanto, o monitor trabalha com o apoio do submonitor. Então, são as mesmas competências, as mesmas responsabilidades. Bom, mas e na patrulha embarcada? A patrulha escoteira do mar, quando ela embarca, ela recebe a nomenclatura ou a denominação de guarnição. Então, e na guarnição? Veja só, essas nomenclaturas previstas
aqui no nosso manual, no Guia da Aventura Escoteira, né? Pistas e Trilhas, ela é quase toda voltada para um único tipo de embarcação, que são os grandes escaleres, são os navios patrulha, onde, de acordo com a denominação, com a descrição e com as tradições dos escoteiros do mar, é uma embarcação com a capacidade de transportar uma patrulha. E, via de regra, essas atividades, esses cruzeiros considerados aqui para essas funções, eles se limitam a algumas horas durante o dia. Por quê? Porque não há, como vai poder ser notado, não existe a figura, por exemplo, do intendente, do cozinheiro. Ao invés do aguadeiro, nós temos a figura do bomba d'água, que é uma função importantíssima para esse tipo de embarcação. Então, o que eu quero dizer é que a aplicação, né? O Scalera, ele é uma excelente escola de remo e até de vela, porque alguns são guarnecidos, né, com mastros, até com mastro principal e mezena, como nós vimos. E então, assim, ele tem o papel dele, a função dele. No entanto, nós queremos colocar e temos buscado através não apenas deste canal, mas com todo o tempo em que eu contribuído com o movimento escoteiro aí, desde o coordenador regional da modalidade do mar aqui na região de São Paulo, como agora adjunto da coordenação nacional, tenho buscado motivar as regiões, os grupos de escoteiros do mar, para que eles possuam grandes veleiros, veleiros de cruzeiro. Quando eu digo grandes veleiros, são veleiros que permitam uma navegação interregião, né? Uma navegação mini cruzeiro, que são navegadas de 12 a 36 horas, o pernoite dentro dessa embarcação. Então, essas nomenclaturas previstas no nosso manual, elas deixam de ter uma certa utilidade. A ideia aqui é abrir um campo de discussão a respeito da possibilidade de que os grupos de escoteiros do mar, os nossos jovens, tenham a oportunidade de iniciar grandes navegações, fazer realmente cruzeiros onde a patrulha permaneça embarcada de 12 a 36 horas, 48 horas por perna. Então nós vamos sair aqui do litoral paulista, Bertioga ou Santos, vamos até Itajaí, por exemplo, são 30 e poucas horas de navegada direta. Se você for fazendo pernas, por uma questão de segurança ou de tempo, isso vai aumentando. Então, quando dizemos de mini cruzeiros de 12 a 36 horas, nós estamos querendo dizer por perna. Então, sai do ponto A até o ponto B de 12 a 36 horas. Do ponto B para o ponto C, mais 12 ou 36 horas. Então, você consegue escalonar esse cruzeiro. E para isso, as embarcações precisam serem de convés fechado, ter camarotes, ter cozinha, permitir a confecção de alimentação interna, tem toda uma preocupação com água, e é isso que nós queremos, esse pensamento crítico que nós queremos provocar com esses vídeos. Outro ponto que temos que considerar é que temos à disposição dos escoteiros do mar diferentes tipos de embarcações, não é? Temos lá até as nomenclaturas de navio leve, navio patrulha, navio tropa e assim por diante. Então veja só, considere uma guarnição escoteira de 2 integrantes num caiaque duplo. Eles conseguiriam, quais seriam as funções que eles teriam ali? São remadores. E se fosse um optimist, com 1 ou 2 escoteiros na sua vida, no início da sua vida de conhecimento da vela, teria ali o bomba d'água, teria o remador, vai ter um proeiro, talvez, timoneiro, ok, timoneiro tem, gageiro, a vela já é fixada, se for um dinghy, se for um hobbycat, se for um day sailor. Então, à medida que você vai subindo o tamanho das embarcações, a gente precisa considerar isso. Então, primeiro ponto, nós temos que considerar qual o tipo de embarcação que está à disposição do grupo escoteiro. Para verificar, por exemplo, esse tipo de embarcações que eu acabei de mencionar, são embarcações de escola de vela, né? Competição. Então, essas nomenclaturas, esses
encargos de patrulha da patrulha embarcada, eles se aplicam? Então, que tipo de embarcação nós temos? Já temos previsto nos nossos manuais o tipo de navios à disposição dos escoteiros do mar. Então, o navio ligeiro é aquele que é tripulado por um ou por poucos tripulantes. Então, nesse caso, seria aí o Dinghy, o Optimist, Hobcat, Day Sailor e desse tipo de embarcação. O navio patrulha já seria para uma patrulha completa. Nós só temos os escaleres ou já veleiros de 30, 32, 36, 39 pés. O navio de cruzeiro, que em tese teria que ser tripulado por uma patrulha ou uma tropa, patrulha ok, seriam os mesmos veleiros que eu falei, e o navio de alto mar, que é tripulado por uma quantidade maior do que esse efetivo e é próprio para grandes navegações. Então, o veleiro de 32, 36, 39, 40 pés já serviria também como um navio tipo NAN. Outra coisa que é bastante importante, quais são, e nós vamos bater bastante nisso, quais são as seções da embarcação onde esses encargos de patrulha embarcada se aplicam? Então, por exemplo, nós temos 3 tipos de seções numa embarcação. Em qualquer tipo de embarcação, nós temos a seção náutica, nós temos a seção de máquinas e nós temos a seção de câmaras. E isso, obviamente, considerando esse tipo de embarcação que eu estou mencionando e que eu mostrei. Embarcações de 30, 26, 30, 32, 39 pés, 40 pés, daí para cima, não é? Realizamos então uma pesquisa com as responsabilidades do monitor embarcado, do monitor da modalidade básica em campo e também do pessoal de marinha mercante. E aí nós fizemos uma condensação de todo esse conhecimento, juntamos tudo isso e colocamos nessa planilha que vocês veem. Então, consideramos a seção da embarcação considerada, qual é a função clássica no mar, a função clássica na modalidade básica e o nome que a gente sugere para facilitar o tratamento das atividades embarcadas em grandes embarcações de cruzeiro. Bom, pessoal, estamos lançando aí então um desafio, né? Um desafio de reflexão sobre os eventos. Eu volto a enfatizar e repetir que tudo isso que eu estou fazendo aqui é para tentar alocar uma guarnição escoteira de um efetivo de uma patrulha dentro de uma embarcação de grande porte, uma embarcação acima dos 30 pés, 28, 26 para cima, né? Onde, mais uma vez, enfatizando que seja uma embarcação capaz de fazer cruzeiros inter-região, que permita o pernoite a bordo por 2, 3, 4 dias, ok? E, então, os próximos vídeos serão vídeos menores, onde eu vou começar a bater em cima dos encargos de patrulha. Então, o que o monitor de uma patrulha da modalidade básica faz, qual é a sua responsabilidade em campo, qual é a do monitor de uma patrulha, de uma guarnição dos escoteiros do mar quando embarcado. E assim por diante. Para poder facilitar o entendimento e também permitir que isso seja devidamente debatido entre a chefia, os jovens, os grupos escoteiros aí, para que a gente possa, se for o caso, atualizar algumas coisas nos nossos manuais, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Venha a bordo do nosso canal, se inscreva, aperta o sininho, dá o seu like, deixa o seu comentário para que a gente possa apreciar a opinião de vocês, tá bom? Sempre